Gente, continuando nossa aula de ciência, nós iremos para a página 229, e iremos estudar o desequilíbrio nas cadeias e teias alimentares. A sussuarana é um mamífero carnívoro encontrado em várias regiões do Brasil. O desmatamento, a caça ilegal, as queimadas e o atropelamento desses animais nas rodovias têm causado a redução na quantidade de indivíduos dessa espécie no Brasil. Cada integrante de uma cadeia alimentar desempenha um importante papel nas relações alimentares. Por isso, a alteração na quantidade de integrantes em uma cadeia pode resultar em desequilíbrio das relações alimentares entre os seres vivos envolvidos. O desequilíbrio nas cadeias alimentares podem ser causado por diferentes fatores, entre eles algumas atividades humanas, o desmatamento, as queimadas, a caça e a poluição do ambiente, que destrói o habitat e interfere na disponibilidade de alimento e de abrigo. Como resultado, muitos seres vivos morrem ou se deslocam para outras áreas. A introdução de espécies exóticas e a retirada da espécie de determinado ambiente também pode resultar em desequilíbrio nas cadeias alimentares. Esse desequilíbrio, por sua vez, pode provocar a redução da população de algumas espécies e até mesmo sua extinção. Pessoal, aqui alguns danos causados por os seres humanos na natureza pode causar o desaparecimento dessa espécie. E se desaparecer essa espécie, pessoal, irá causar um desequilíbrio na nossa natureza, que nós sabemos que todos os animais têm sua importância na natureza, certo? Cada um tem sua função dentro dela, ok? Continuando na página seguinte, nós iremos para a página 230, certo? Relações ecológicas entre os seres vivos. Então, quer dizer que os seres vivos interagem uns com os outros apenas por meio da alimentação? Ótimo, estou com fome. Preciso interagir com o sanduíche. Engraçadinho. Os seres vivos podem se relacionar uns com os outros de diferentes maneiras, não apenas pela alimentação. Além das relações alimentares, os seres vivos podem interagir uns com os outros para obter território, abrigo, proteção ou para se reproduzir. Essas relações são chamadas ecológicas, podem ocorrer entre os seres vivos de uma mesma espécie e entre seres vivos de espécies diferentes. Veja a seguir. Nós temos aqui, pessoal, nesse quadrinho, o primeiro, que é a sociedade. O que fala sobre a sociedade? Nas sociedades, os seres vivos de uma mesma espécie trabalham de maneira cooperativa para o benefício de todos. Nesse tipo de relação, pode haver divisão de tarefas entre os integrantes da sociedade. Nas colmeias, por exemplo, existem abelhas responsáveis por cuidar dos ovos, outras que protegem a colmeia, as que trabalham na produção de mel, tá bom? Temos aqui a competição, pessoal, esse quadro aqui abaixo. A competição pode ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie e entre outros indivíduos de espécies diferentes. Os seres vivos envolvidos podem competir por alimento, abrigo e território. No caso de indivíduos da mesma espécie, ocorre também a competição por parceiros para a reprodução. De modo geral, a competição resulta em prejuízos para todos os envolvidos na relação. Isso porque até o que vence a competição pode sair machucado ou desgastado dessa interação. Então, nós vimos dois, pessoal. A sociedade, que tem a forma que ela funciona, e a competição. E aqui na página seguinte, nessa daqui, nós temos a predação. A predação, em geral, ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Nesse tipo de interação, o indivíduo chamado predador alimenta-se de outro ser vivo, chamado de presa. Assim, o predador é beneficiado com a energia e os nutrientes e a presa é prejudicada, podendo inclusive morrer, certo? Aí nós temos aqui a imagem,
de uma leoa que está carregando sua presa. Nesse tipo de predação, um dos seres vivos envolvidos, a presa, foi morto. E no outro nós temos aqui o panda. O panda se alimentando de bambu. Nesse tipo de predação, o animal consome apenas parte da planta, por isso geralmente ela não morre, tá bom? Logo abaixo, pessoal, nós temos aqui, ó, o parasitismo. O que é o parasitismo? O parasitismo ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Nesse tipo de relação, o indivíduo chamado de parasita é beneficiado e obtém energia e nutrientes do outro ser vivo envolvido. O ser vivo parasitado é prejudicado, mas dificilmente é morto pelos parasitas. Aqui nós temos o exemplo de piolho, certo? Piolhos parasitando cabelos humanos. O piolho se alimenta do sangue humano, tá bom, gente? Mas ele não pode matar, quer dizer, dependendo da quantidade também, né? E dos cuidados que você tem com seu corpo. Inquilinismo. No inquilinismo, o indivíduo vive sobre o outro ser vivo ou dentro dele. Esse tipo de relação ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, em que um deles é beneficiado sem causar prejuízos ao outro. Tá bom, pessoal? Então, nós vimos aqui, ó, esses tipos de relações ecológicas. Não é só alimentar, tá bom? Entre os seres vivos. Nós temos a sociedade, que tem a função. Nós temos a competição, que tem a forma de organização e como funciona ela. Nós temos a predação também, que tem sua forma de funcionamento, como é que ela acontece. Nós temos o parasitismo, que temos o exemplo aqui do piolho, certo? Temos que cuidar desses piolhos, desses parasitas. E nós temos aqui o inquilinismo, tá bom? Na página seguinte, nós temos a nossa atividade, da página 232. Até daqui a pouco, pessoal!